Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo da modelagem de um blazer diferenciado que eu não trouxe ainda aqui para o canal. Então aqui no canal vocês já encontram o passo a passo do blazer com gola smoking, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, que foi um vídeo que eu fiz no inverno passado. E tem passo a passo da modelagem, costura e também modelagem disponível lá na minha loja de moldes desse blazer com gola smoking. E o blazer de hoje é um blazer um pouquinho diferente, com uma gola um pouco mais tradicional, porém na pegada de alfaiataria. Vou deixar aqui uma imagem de inspiração que eu estou usando para fazer essa modelagem e vou mostrar aqui para vocês o tecido que eu vou trabalhar nessa peça, que será esse tecido off-white lá da 104 Tecidos. É uma lã romana, é um tecido com uma estrutura um pouquinho mais firminha, mas ainda não é tão pesada, tá? Ela tem um caimento leve, porém um pouquinho mais estruturado que um tecido muito fluido, como uma viscose, crepe. E é um tecido ideal para essas peças de inverno, então eu vou trabalhar ele como tecido principal desse meu blazer e vou forrar essa peça com esse cetim de elastano. Eu não encontrei um tecido na tonalidade, então para o forro desse blazer eu vou usar essa parte brilhosa do cetim. Vocês sabem que eu não curto muito, mas nessa peça eu vou usar porque essa parte fosca ela é mais contrastante, ó, com o off-white. Então eu prefiro trabalhar com esse lado brilhoso, porque daí o contraste é menor. E não vai ficar muito estranho, porque esse tecido ele não é nada transparente. Vou forrar apenas porque é uma peça numa pegada mais alfaiataria, eu acho mais bonito o casaco, blazer forrado, então eu quero fazer essa peça toda forrada. Vou trabalhar também um acabamento de bolso aqui diferenciado com lapela, conforme vocês escolheram no modelo lá nas enquetes do meu Instagram. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, já corre me seguir por lá, porque é lá que eu coloco para vocês opções de modelos para os tutoriais aqui do canal. Então me acompanhe lá no Instagram, o link das redes sociais estão todos aqui na descrição também. Para fazer o molde desse blazer, vocês precisam ter em mãos a base da blusa sem pence. Esse blazer tem um shape um pouquinho mais soltinho, porém eu vou aplicar pences nele para você ter duas opções de como a fazer o teu blazer. Então se você quiser trabalhar com esse blazer numa pegada oversize, é apenas eliminar ali a parte, o processo, né, da pence e trabalhar como eu vou fazer a interpretação nesse vídeo. Porém, eu também vou dar a opção de você deixar ele um pouquinho mais certinho no corpo, ele vai ficar soltinho, então com um pouco menos de volume na região de cintura. Para isso você vai precisar fazer a costura da pence, tanto na frente como nas costas. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e bora conferir o passo a passo. Para fazer esse blazer eu vou utilizar o molde base da blusa sem pence, porque é um blazer com shape mais soltinho, apesar de que eu vou incluir uma pence aqui de cintura tanto na frente como nas costas, caso você queira fazer a sua peça com um pouco menos volume de tecido. Então aqui primeiramente eu retracei o molde base da frente e eu vou começar a minha interpretação por essa parte. O primeiro passo para esse blazer é definir o comprimento total e você vai colocar o comprimento desejado. No meu caso eu quero um blazer com um comprimento total de 74 centímetros a partir do ombro frente. Então marquei ali a medida de 74 e agora eu meço aqui da barra até o comprimento ali encontrado, deu 14,5. Vou colocar a mesma medida aqui no centro frente e aqui na minha lateral também. Vou colocar o meu esquadro aqui no centro frente e vou traçar uma reta até o comprimento encontrado. E aqui para a barra, por enquanto, eu vou transferir a mesma medida que eu tenho na barra superior, que é a barra da minha base, 23,5. Vou jogar a mesma medida aqui embaixo. A primeira alteração que eu vou fazer vai ser aqui na região da cava. Então aqui na região de busto, na cava, eu vou afastar 4,5 centímetros para a lateral. Vou colocar o meu esquadro no centro frente, na altura aqui de cava, e vou puxar uma reta até essa medida que eu coloquei para a lateral. E agora a partir dessa marcação eu vou descer 2,5 na altura de cava. Esquadro aqui bem certinho, ó, a nova marcação de altura de cava. E agora eu vou fazer uma nova curvatura de cava à frente. Então essa é a minha nova cava à frente. Agora eu vou descer com uma reta nessa lateral
E aí eu vou pegar o meu esquadro e posicionar aqui novamente na reta que eu fiz na altura de cava superior, né, que foi a altura de cava da base. E aqui eu vou analisar o quanto que afastou na lateral aqui da barra, que no meu caso foi 1,5 cm. E essa modificação vai variar de tamanho para tamanho, porque depende muito da medida do seu quadril. Então, dependendo da medida do seu quadril, aqui pode dar uma medida menor ou maior do que essa diferença de 1,5. O que eu te sugiro é que se der uma medida exatamente no teu quadril ou menor do que a medida aqui do seu quadril, né, da barra, da tua base, eu sugiro você sair com a reta da lateral um pouquinho em diagonal, afastar aqui cerca de 1,5, 2 centímetros, assim como vai ficar essa minha barra. Porque como eu tô fazendo um blazer alongado, aqui ele vai ficar realmente na região do quadril, então a gente precisa cuidar para não ficar uma medida muito justinha no quadril, entende? Então afastei aqui e agora eu vou unir esses dois pontos com uma reta. Esse blazer também vai ter um transpasse de botão, então eu vou fazer um transpasse pronto com 2,5. Então a partir dessa reta central eu vou entrar 1,25 e eu vou colocar para fora 1,25, que é para totalizar o transpasse de 2,5 cm. Agora eu preciso encontrar onde vai ficar localizado o meu botão desse blazer, então eu vou colocar ele com uma medida de 47 centímetros a partir aqui do ombro. Vou esquadrar aqui na minha lateral, que tá mais fácil, bem na altura desse 47 encontrado, e vou fazer essa marcação aqui, ó. Então, basicamente, o meu botão ele vai ficar posicionado aqui nessa altura. Aqui no decote eu vou afastar 8 centímetros. Vou esquadrar aqui em uma dessas retas e puxar uma reta até essa marcação encontrada. E agora eu vou ligar esses dois pontos com uma suave curva, daqui até esse ponto aqui. Essa curva você pode fazer ela um pouquinho saindo para fora e depois entrando. E eu vou fazer uma pencezinha morta aqui já com vocês, porque como a gente faz essa curvatura dessa forma, ele fica às vezes, dependendo do tecido que você vai trabalhar, uma sobrinha de tecido. O legal é você testar o teu molde piloto antes de fazer essa pence morta. É uma sobrinha bem suave, que vai fazer uma diferença aí no teu blazer final, no teu resultado final da peça. Então eu vou sugerir daqui a pouco uma pence morta aqui pra vocês e já vou mostrar na prática como fazer essa pence morta. Pence morta é toda pence que não é aparente na peça, não é costurada na peça. A gente faz ela meio que camuflada. A gente tira o excesso de tecido no molde. Agora eu vou fazer um detalhe que daqui a pouco vocês vão entender melhor. Assim que eu cortar o meu molde, eu mostro pra vocês dobrando aqui essa parte de transpasse pra vocês entenderem o porquê. Mas aqui eu fiz um testezinho de regrinhas, né, pra facilitar aqui o esquema dessa modelagem pra vocês. Então, primeiramente eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros e aqui eu vou fazer uma marcação de 3,5 centímetros, que é a largura final da minha gola, que vai ficar bem paralelo aqui, ó, a essa marcação. Ela não vai costurar aqui, mas ela vai ficar bem ali pertinho. Fiz essas duas marcações. Agora, dessa marcação que está pro centro da peça, eu vou descer 4 centímetros. E dessa marcação que eu desci 4 centímetros, eu vou afastar, ó, pra fora aqui do meu molde, 2 centímetros. Se você quiser, preferir, você pode esquadrar aqui pra ter essa marcação exata, ó. Mas ela é bem onde eu marquei, tá? E aí afasta aqui 2 centímetros. E agora eu vou ligar essa ponta com essa marcação. E essa marcação, ela vai meio que formar todo o meu decote frente. Então eu sugiro, não entendeu essa parte, volta um pouquinho e refaz tudo novamente, até vocês entenderem. Mas aqui, ó, eu vou fazer quase que uma suave curva. Posso fazer uma reta? Pode. Mas ela tem que finalizar aqui, ó, no meu decote frente, dando continuidade. Eu gosto sempre de fazer a mão livre, eu prefiro. Então esse é o nosso resultado desse transpasse aqui, desse blazer mais tradicional. Essas marcações que eu fiz aqui é só para nos auxiliar nessas marcações aqui inferiores, tá? E agora, para vocês entenderem melhor, eu vou transferir essa marcação de 2 centímetros aqui
E aqui vocês vão observar que vai ficar com o resultado de 3,5, que é onde a minha gola vai ficar finalizada. Eu vou costurar a minha gola frente aqui e ela vai ficar paralela a esse detalhezinho aqui, sobrando um espaçamento aqui nessa ponta de transpasse, assim como na imagem. Já já eu mostro isso para vocês cortado e aí vocês vão visualizar e entender isso melhor. E como eu falei pra vocês, eu vou colocar essa pence, ó, pence de cintura, nesse meu molde, que é o molde sem pence nenhuma. Como eu deixei um shape soltinho, eu vou deixar essa opção de pence costurada, caso você queira a tua peça com um volume menor na região da cintura, e eu acho que eu vou fazer o meu assim também, pra dar até uma pegada, uma carinha de alfaiataria a mais. Então eu pego essa minha base da blusa com pence, só pra eu me direcionar em relação à altura que eu vou posicionar essa pence. Aqui tá com 26 centímetros e meio, e do centro da minha base até o ápice aqui da pence superior, eu tenho 9 centímetros de marcação. Depois eu também vou me guiar por essas medidas aqui, ó, 13 centímetros de altura superior para pence, e de altura inferior para essa pence eu vou marcar 11,5. Então vou transferir essas medidas aqui para o meu molde. Eu vou colocar primeiramente 26 centímetros e meio. Vou fazer só um pontinho. Do centro da peça, que é essa linha que tá em preto, que é a linha da minha base, eu vou fazer a marcação de 9 centímetros. Posso esquadrar aqui pra ver se eu fiz a marcação bem correta. Ó, é bem aqui, tá? Então, o ideal é que você tenha também essa base da blusa com pence pra copiar essas anotações, tá? Mas qualquer coisa se orienta aqui pelas minhas também. Pra altura dessa pence superior, eu vou descer 13,5. Então, eu vou esquadrar aqui na barra, bem certinho. Aqui eu já vou colocar a largura para essa pence, eu vou colocar 1,25 para cada lado. Vou colocar um resultado aqui de total de pence de 2,5 centímetros. Esquadro aqui também. E agora eu vou unir essa pence de cintura. Para a parte inferior, eu vou colocar, ao invés de 11,5, eu já vou arredondar para 12 centímetros. Posso esquadrar aqui na barra também, para deixar tudo bem alinhado, tá? E essa é uma pence que ela pode ser costurada, como também a gente não precisa costurar. Caso você queira um blazer com um shape bem amplo, só ignorar essa pence, daí não precisa nem desenhar ela no teu molde, tá? É muito opcional e eu tô dando essas duas opções para vocês. Agora a marcação do bolso, que eu vou fazer um bolso funcional mais lapela nesse blazer, como escolhido por vocês na enquete lá do meu Instagram. Por isso é legal você sempre me seguir nas redes sociais para participar dessas enquetes e definir um modelo comigo lá pelo Instagram. Então aqui eu vou colocar uma altura de bolso com 44 centímetros, bem essa marcação aqui. Vou centralizar esse bolso aqui pela minha pence, e esse bolso ele vai ter uma abertura de 12 centímetros. Aqui para fora da pence, do lado do central, aqui para fora da pence, pro lado do centro do meu molde, eu vou colocar 5 centímetros, e aqui para a parte da lateral eu vou fazer uma marcação com 7 centímetros. Por quê? Como eu vou costurar essa pence de cintura, ao costurar eu fico com 5 mais 7, que vai dar um total de abertura de bolso de 12 centímetros. E também já vou fazer uma marcação aqui de 1 centímetro. É quase que aquela marcação, ó, pro bolso avivado seria isso aqui no molde também. E aí o que difere o bolso avivado desse bolso funcional que eu vou fazer é aquela lingueta que eu ensino vocês a fazer no vídeo do bolso embutido. Aliás, vou deixar linkado aqui também para vocês, caso você queira já aproveitar essa modelagem. Ao invés de fazer o bolso com lapela, você pode fazer a opção de bolso embutido. Você pode ter um gabarito desse bolsinho com a pence já eliminada, tá? Porque daí esse gabarito vai te auxiliar na parte da costura desse blazer, no processo de marcação do bolso. E agora eu vou para a marcação do revel, tanto da barra como o revel aqui do centro da frente, para dar um melhor acabamento. Peguei aqui até o blazer que eu trabalhei com vocês já no inverno passado, é um tutorial que já tem aqui no canal, é um blazer de gola smoking. Tem ele disponível também na minha loja de moldes, o link também está aqui na descrição. Caso você queira comprar essa modelagem pronta, com grade completa, o link está aqui embaixo. Aqui eu fiz um revel de barra pronto com 3,5.
Esse meu blazer, ele é todo com recorte de busto, cintura, então ele é um blazer alongado, porém mais ajustado no corpo, mais para slim. Então é um blazer legal, você pode também juntar as modelagens daquele tutorial com a parte de gola, como essa modelagem que eu estou te ensinando aqui, e mesclar os modelos, tá? Então a interpretação vocês conseguem usar elas em diversos modelos e aproveitar os aprendizados para ter novas opções de modelo. Então aqui eu vou fazer esse mesmo esquema de revel na barra inteira e aí vou fazer esse revel central com vocês. Então aqui para a barra eu vou marcar um revel de 4 centímetros, será um revel no tecido principal. Isso aqui eu destaco depois em um outro papel, eu já ter esse revel bem certinho. Vou marcar aqui lateral e aqui SF de centro-frente. O meu molde principal, o tecido principal, ele vem até essa barra aqui de fora. E aí a parte do forro que vai ser mais curtinha. Então eu vou ter para a parte de forro desta barra aqui do revel para cima. Então para o revel centro-frente eu vou marcar aqui 8 centímetros no ombro. Aqui na barra do centro-frente eu já vou marcar 9 centímetros. Vou subir com uma reta até pontilhadinha para não ficar muito confuso para vocês. Vou subir até essa altura, ó, 34 centímetros. E aqui eu já vou unir desse ponto de 34 centímetros até o ponto aqui do ombro. Então, o revel frente, ó, que é toda essa parte aqui da gola, transpasse, centro-frente, essa barrinha superior, esse pontilhado, ó, e finaliza aqui no ombro. Eu também vou tirar no tecido principal, na lã romana off-white. Esse restante aqui, ó, que vai ser essa partezinha, cava, lateral, barra aqui na linha superior e daqui, ó, do pontilhado até o ombro, eu tiro no cetim com elastano, pra parte de forro. Depois eu vou separar isso em outro papel e mostro aqui pra vocês todas essas partezinhas cortadas, sinalizadas com marcação, identificação de partes, pra não confundir vocês. Agora a parte da gola, eu já aproveito esse esqueminha que eu tenho aqui, faço a minha gola já desenhando e dando continuidade a partir do decote frente. Então para isso eu preciso da medida de decote costas, porque vocês viram que eu não faço nenhuma interpretação, nenhuma modificação do decote, tanto na parte da frente como nas costas. Então aqui eu meço com a fita métrica em pé, contornando o decote costas. O da minha base tem a medida de 9,5. Vou posicionar o meu esquadro aqui no ombro, vou dar uma continuidade, vou colocar aqui nessa continuidade a medida de 9,5, que é a medida do meu decote costas. Feito isso, agora eu coloco o meu esquadro aqui e eu vou puxar a largura que eu quero para essa minha gola. No meu caso, eu vou pôr uma medida de 7,5 centímetros. Essas medidas de largura de gola é você que vai definir conforme a interpretação que você está fazendo do seu modelo. Aqui nessa região de ombro eu também vou colocar a largura de 7,5, vou dar uma continuidade. E aqui eu vou traçar uma reta, fazer ali meio pontilhadinho. E a gente finaliza essa gola, ó, pegando dessa marcação, lembra dos 3,5 que vai ficar paralelo aqui? Vem daqui pra cá. Então por isso que eu faço pontilhadinho, porque eu vou fazendo uma suave curva para ligar esses pontos, ó. E aqui a gente já tem a gola pronta. Depois que eu cortar aqui, eu vou posicionar ela novamente para dar uma melhorada, se for necessário. Mas é basicamente assim que a gente faz esse tipo de golinha. Se você quer dar um espaçamento entre esse transpasse e a gola, que é o que eu gosto e o que eu vou fazer aqui, vou dar um espaçamento de 0,7. Aí uno esses dois pontos, a minha gola vai ter esse espaçamento entre gola e transpasse. Se você quer mais grudadinho, só colocar um espaçamento menor ou deixar ele bem grudadinho como já estava. Falei que eu iria mostrar essa parte aqui do detalhe do transpasse da gola dobrado, ó, como ele vai ficar na peça pronta. E a golinha posicionada aqui, ó, ela finaliza nessa parte. Então eu tenho um espaçamento entre gola e transpasse. Vou colocar aqui o papel por baixo, ó, para vocês visualizarem melhor. Esse é o acabamento final desse transpasse. Fica bem bonito, se você quiser pertinho,
é só você diminuir o transpasso, como eu expliquei pra vocês anteriormente. E fica assim esse detalhe. Eu peguei a minha gola, coloquei em outro papel, ele bem aqui na dobra certinho. Tinha aqui, ó, um pedacinho dessa gola, uma barriguinha aqui embaixo. O que que eu fiz? Eu retracei essa barriguinha, tirando aqui, ó, suavizando a parte inferior da minha gola, que é onde vai costurar no decote. E eu aumentei esse excesso que eu estou tirando aqui, aumentei aqui, ó, deixando mais retinho a parte superior dessa gola. Então daí eu cortei essa parte, eu consegui retraçar a minha gola aqui na lateral. Ficou dessa forma, ó, com o papel dobrado, para sair a gola inteira. Fiz a marcação de 9,5 aqui na parte inferior, que é onde vai casar com o decote costas. E essa partezinha aqui, ela tem que encaixar com o decote frente. Eu aumentei 3 milímetros porque eu medi aqui, tá dando uma medida de 17,5 dessa parte do ombro até aqui, ó, que é onde vai encaixar a gola, e aqui tava dando 17,2, então foi preciso aumentar nessa lateral 3 milímetros. E é nesse momento que vocês fazem ou o aumento dessa parte, né, por conta, como a gente tirou um excesso da parte inferior da gola, a gente perde às vezes medida. Assim como pode ficar um pouquinho maior a gola do que a medida de decote, você já faz essa correção aqui antes de colocar a margem de costura. Então no meu caso já está pronto, agora eu vou colocar a margem de costura de 1 centímetro na volta toda da minha gola. Vou cortar esse molde da gola que já vai estar pronto. Aqui da parte frente eu já destaquei a parte da frente com margem de costura, que é essa parte aqui, ó. Deixei desenhado apenas no molde a parte de pence. Acrescentei margem de costura de 1 centímetro na volta toda daquele molde. Já retirei essa parte aqui, ó, do revel da barra. Informei a parte de lateral, centro-frente, barra, quantas vezes cortar esse revel. E coloquei também margem de costura de 1 centímetro na volta total. Retirei a parte aqui do revel frente, vou virar dessa forma para vocês visualizarem. Para o revel frente eu dobrei essa parte aqui, ó, da barra, seria do revel, né, barra. E aí retirei essa parte do centro frente. E eu tenho também a parte do forro lateral frente. Para essa parte de forro eu eliminei a pence aqui da cintura, porque já teremos esse recorte aqui, então já tem como eliminar essa pence. E a forma que eu eliminei essa pence foi apenas aqui pro recorte da lateral frente. Então eu tenho aqui 2,5 de total de pence. Eu tirei 1,25 aqui, ó, essa parte em preto com esse pontilhado aqui por fora representa o recorte da minha lateral frente. Então eu entrei na altura de cintura 1,25 para dentro do meu molde, e aqui eu também fiz a marcação de altura de cintura e entrei aqui também 1,25. Então aqui eu acinturei um pouquinho e tirei o restante da pence aqui no recorte da lateral. Então ficou dessa forma. Acrescentei margem de costura de 1 centímetro na volta toda, e aqui também eu acrescentei margem de costura de 1 centímetro na volta toda. Falta fazer com vocês aqui da parte da frente o gabarito para localização do bolso, e também fazer a parte de bolso, que será um bolso funcional, e a parte da lapela também. Então aqui eu vou fazer essa parte da lapela primeiramente já em outro papel, porque eu só preciso realmente da largura do meu bolso com a pence que eu tenho na cintura, mas lembrando que a gente vai desconsiderar. Então aqui, ó, 5, e dou continuidade aqui, ó, mais o restante, né, dessa pence, que é de 7 centímetros, deu aqui um total de 12 centímetros. Então a abertura da boca do nosso bolso é de 12 centímetros. Então aqui para fazer esse bolso eu vou dobrar o meu papel dessa forma. Se a minha boca de bolso é de 12 centímetros, eu vou pegar a metade dessa medida, que vai ser 6 centímetros, vou fazer uma marcação aqui. Vou esquadrar bem rente na dobra do papel e traçar uma reta. E agora eu vou definir a altura que eu quero para essa lapela. E eu vou colocar aqui uma altura 5 centímetros, traçar aqui, puxar uma outra reta. Vou colocar aqui a medida de 6 centímetros também.
Aqui na lateral eu vou subir 1,5 e aqui eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro e eu vou fazer um detalhezinho reto aqui, ó, pra essa lateral de lapela. Então ela fica esse acabamento aqui. Já posso acrescentar a margem de costura de 1 centímetro na volta total. Ó, então ficou assim a parte da lapela, ela vai ser posicionada depois que eu fechar a pence, ó, sobre essa partezinha aqui do meu blazer. Então eu preciso também fazer agora com vocês a parte do bolso. Como eu falei, vai ser um bolso funcional, não é um bolso avivado com o detalhe da linguetinha do bolso embutido, porém é bem parecido, tá? A forma de montagem. Então para quem quer fazer o bolso embutido na peça, pega aqui essa ideia. Você vai conseguir aproveitar isso para montar o bolso embutido, ao invés de colocar um bolso com lapela no seu blazer. E aí já tem um vídeo aqui de bolso embutido no canal de como fazer essa montagem, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo também. Então aqui nesse outro papel eu vou fazer pra vocês o bolso, né? Fazer um bolso já único, que ele vem aqui, dobra pra fazer o fundo dele, sabe? Então eu vou deixar ele na medida de uns 44 centímetros, tá? Que é um bolso bom, uma profundidade boa. Não vou ficar colocando muita coisa nesse bolso, é pra ser funcional pra gente colocar um documento, um celular. Então assim, não precisa ser um bolso muito profundo, porém o legal é que caiba a sua mão nele. Eu gosto de fazer dessa forma. Então você vai por a medida desejada. No meu caso vai ser um bolso com uma profundidade de uns 22 centímetros. Então aqui eu vou fazer um bolso com o dobro dessa profundidade, que é o que eu quero de bolso pronto, que é 22. Vou colocar então 44 centímetros. Então aqui eu tenho 16, aqui 44 para esse bolso. Lembrando que ele vai ficar dobrado, pronto, com 22. E eu preciso de um pouco a mais para poder trabalhar os acabamentos desse bolso. Então eu coloquei desse ponto 6 para cima e desse ponto 6 para cima. Vou prolongar minha reta até aqui, traçar uma nova reta aqui e fechar essa minha lateral do bolso. Esses 6 centímetros a mais, ele já é margem de costura. Então ficou assim meu bolso pronto, com 44 centímetros, mais 6 centímetros, que é margem de costura, porque quando eu dobrar eu vou ter 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro para trabalhar esse bolso. Mas em média ele vai ficar pronto com uma profundidade de 22 centímetros e acrescentei margem de costura somente nessa lateral, que foi de 1 centímetro para cá e 1 centímetro para lá. E agora, pra gente finalizar essa parte aqui, eu preciso da parte do gabarito para localização do bolso. E isso vai servir para que eu consiga fazer essa marcação, ó, depois, nessa partezinha aqui do bolso. Então eu preciso de um gabarito de localização. Eu já tenho ele desenhado aqui, porém eu preciso eliminar essa pence entre essa partezinha aqui. Porque quando a gente for fazer o bolso na peça, né, na parte da frente, já vamos ter costurado esta pence. Então ela já vai estar costurada, então já não vai mais existir esse volume. Eu vou fazer esse gabarito, ó, pegando aqui na altura de cintura. Tracei uma reta e agora eu vou cortar aqui. Essa parte eu vou eliminar e esse aqui será o meu gabarito localização. Quando eu for fazer esse gabarito na peça, eu vou me guiar pela parte da barra. Então eu vou deixar todo esse comprimento de barra que vai bater certinho com a barra da frente do meu molde. O que eu preciso eliminar é essa pence aqui, ó. Eu vou dobrar ela. Ó, ela fica assim, ou o que eu posso fazer também é descontar. Eu tenho aqui 2,5, então eu tiro aqui, ó, 2,5 dessa lateral, que é a forma que eu gosto de fazer tanto aqui manual, porque daí eu pego a medida ali do meu bolso bem certinho, eu dou depois uma continuidade aqui nesse bolso. E no sistema também eu costumo fazer dessa forma, que é a forma mais prática. Eu já vou eliminar esse 2,5 aqui dessa lateral. E já vou fechar aqui, ó, a lateral com essa nova marcação. Na realidade, eu vou pegar ela mais aqui na altura que tá essa minha pencezinha, ó, fechando nessa lateral. Senão eu acabo tirando o volume que não é pra tirar. E agora eu elimino essa pencezinha ali, ó. Então agora eu vou contornar, a gente já eliminou isso aqui. Eu perfurei aqui bem na partezinha do bolso, que eu vou transferir essa perfuração, né, essa marcação para outra parte aqui do meu papel e vou contornar todo esse gabarito.
Ó, vou traçar aqui e eu vou refazer o meu desenho do bolso, que é 12 centímetros. Fica pronta essa minha abertura de bolso. Pra ficar bem certinho, vou fazer a marcação aqui. Vou esquadrar aqui também. E esse gabarito de localização, ele precisa ter margem de costura. Sempre que você faz um gabarito, analise se você precisa deixar ou não a margem de costura. Tem gabarito de marcação que a gente não precisa da margem de costura porque ele vai servir pra gente marcar, né? Isso acontece muito no gabarito do bolso. A gente tem o gabarito que marca o bolso e a gente tem a parte do molde do bolso que tem a margem de costura, que é pra gente passar no ferro, né? Vincar. Nesse caso já é um gabarito de localização diferenciado, porque eu vou usar ele somente pra eu entender aonde vai ficar localizado o meu bolso na peça. Quando a gente cortar o tecido, não vamos ter essa marcação no tecido. Então, para isso que serve esse gabarito. E quando a gente fizer isso, a gente não vai ter costurado ainda o forro, então a gente não vai ter costurado o revel, nem a parte da barra, nem a parte da lateral. Essa parte aqui superior não precisa de margem de costura, porque ela não vai servir para nada, mas essa parte aqui, a da barra e da lateral, vai servir para encaixar certinho com o meu molde, tá? Então eu preciso acrescentar essa margem de costura. Antes de ir para a parte das costas, quero mostrar para vocês que eu fiz a pence morta, ó, aqui no revel frente. Esqueci de fazer antes de aplicar a margem de costura. E aí lembrei agora e já estou corrigindo isso com vocês, mas não tem problema, ó, porque a gente não precisa retraçar novamente o molde. É só um ajuste. Aqui eu tenho 1,5 que eu estou ajustando nessa peça. É realmente só para não ficar um excesso de tecido que eu fiz na piloto e eu analisei que ficaria um excesso. Uma pequena sobra mesmo de tecido, viu? Ó, quando a gente dobra assim. E aí por isso que eu decidi fazer essa pence morta. Então eu vou deixar só com um alfinetinho mesmo, dessa forma, ó. Ele não interfere em nada da medida da cava e nem aqui, só realmente pra gente ter um ajuste nessa região. Parte das costas, retracei a minha base, que é essa base aqui de dentro, ó, está em preto. E o que eu fiz foi a interpretação aqui de cava, que foi soltar aqui na região de busto 4,5, esquadrei, puxei aqui uma linha reta, com o esquadro bem certinho ali no centro das costas, assim como eu já fiz na parte da frente, expliquei pra vocês já na prática como que faz. E aí depois dessa marcação de 4,5 que eu afastei na lateral, eu desci 2,5. E aí eu medi quanto que eu tinha na lateral frente e joguei a mesma medida aqui para a lateral costas. Fiz aquele mesmo esquema, posicionar o meu esquadro nessa linha reta bem certinho, verificar o quanto que eu tinha aqui, ó, entre a barra da base até essa linha de esquadro, para eu poder soltar aqui na região de barra. E deu uma medida de 2 centímetros, assim como na parte da frente. Então eu soltei aqui na barra 2 centímetros e aqui ficou aquela diferença de 14,5 para eu aumentar. Mas na dúvida, né, pode medir a lateral da frente e jogar a mesma medida aqui, ó, a partir dessa lateral da sua nova altura de cava, que no meu caso foi 49 centímetros. Coloquei essa medida aqui, fechei ali no centro e também na barra. A marcação da pence das costas foi como eu fiz a parte da frente, do mesmo jeitinho. Eu encontrei a medida aqui de altura inicial da pence, eu já peguei aqui a minha base com pence para facilitar, você pode pegar a sua ou pode se guiar pelas medidas que eu vou falar aqui. Então eu tirei essa medida a partir aqui do ombro, deu 24 centímetros e meio, e partindo aqui do centro da base deu uma distância de 9 centímetros. Aqui até a linha de cintura deu 17 e aqui para a parte inferior da pence deu 13,5. E a abertura aqui dessa pence é de 3 centímetros, então você pode fazer essa marcação, né, bem certinho. Aqui eu uso também um esquadro para pegar as alturas tudo bem certinho. Fechei essa pence. Essa pence das costas eu também vou retirar ela do molde do forro costas. Então, primeiramente, a parte das costas já está correta, que é bem isso aqui que eu quero mesmo. Eu já vou desenhar aqui a parte do revel, assim como eu fiz na barra da frente. Então ficou marcadinho aqui o revel das costas, coloquei com a distância de 4 centímetros, assim como eu fiz na parte da frente. E agora eu vou acrescentar a margem de costura de 1 centímetro no decote, ombro, cava, que é essa nova cava aqui que eu retracei, lateral e barra.
Bom, já tirei a parte do revel em outro papel dobrado, ele já tá com margem de costura, tudo bem certinho. Agora pro forro eu dobrei essa parte de revel costas, posicionei em outro papel, retracei aqui com a margem de costura também e eu perfurei bem nessa linha da lateral, sem contar a margem de costura. Então aqui tá o que eu perfurei, que é essa lateral, e eu entrei aqui na região de cintura os 3 centímetros, que é o que eu tenho na região ali de pence e costas. Então eu tirei essa pence, eliminei aqui pela lateral. E esse molde será o molde do meu forro costas. Agora só falta acrescentar a margem de costura nessa lateral de 1 centímetro. Bom, para a parte da manga vocês precisam ter a medida da cava frente e cava costas, somar essas duas medidas, porque vocês vão precisar dela. E no caso, gente, o que eu preferi fazer foi, como ele dá uma diferença muito grande da soma dessas cavas com a minha cabeça de manga da base, preferi traçar a manga do zero novamente. Eu já tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo de como fazer a manga, vou deixar na descrição aqui do vídeo como tutorial base de manga, que é a base para você fazer qualquer manga e é a base para você fazer essa manga longa também. O único detalhe é que você precisa levar em consideração as medidas atuais do teu busto aqui, ó, para chegar no resultado, no cálculo que você vai precisar fazer no processo de como traçar a manga. Então eu usei a medida aqui, ó, do busto que eu encontrei nessa interpretação de blazer, que é um busto maior do que o busto da minha base. Se você não quiser fazer, você pode fazer essa interpretação de manga da forma que eu faço às vezes aqui no canal, que é aumentando apenas aqui na lateral da base e colocando um comprimento de manga longa para essa minha base. Também dá certo, tá? O que você precisa chegar é no resultado de cabeça de manga que encaixe corretamente com a sua nova cava. Feito isso, eu tenho aqui a minha manga longa já pronta. O que eu vou precisar fazer agora vai ser traçar em um outro papel para acrescentar a margem de costura para a manga do tecido principal, que vai ser 1 centímetro aqui na lateral, na cabeça de manga. Na barra eu vou acrescentar 4 centímetros e para o forro eu vou diminuir 4 centímetros e aí vou aumentar uma margem de costura no molde total do forro, eu vou acrescentar 1 centímetro de margem de costura. Então é isso que eu vou fazer agora. Parte do forro já finalizei com 1 centímetro na volta toda, acrescentei 1 centímetro lateral cabeça de manga, como falei pra vocês, aqui eu aumentei 4 centímetros, porém na hora de cortar, aqui eu corto reto mesmo. E agora eu vou dobrar aqui na barra original. Como essa margem de costura vai entrar aqui por dentro, ó, na parte do forro, eu preciso cortar com essa barra dobrada, que é para formar esse cantinho que faz uma super falta da costura se a gente não coloca ele. E agora eu corto a minha manga normalmente. Então é isso, pessoal, aqui estão todas as partes que compõem esse blazer, ó, tudo aqui, parte da frente, forro. É muita parte porque temos aqui parte de forro, né, então é como se fosse 2 vezes a mesma modelagem, porém ali com os seus detalhes, todos ali necessários também pra gente conseguir montar e executar esse blazer da melhor forma possível, tudo já com margem de costura pra facilitar na parte do corte. E a gente se vê no próximo vídeo que será a costura desse blazer, espero muito que tenham gostado, beijos e até a próxima aula!